Fala comigo, estudante. Mateus 23 e o nosso desafio continua. Nós temos aqui, com uma riqueza maior de detalhes, um confronto que Jesus faz aos religiosos. Pessoa que estava fazendo um desserviço em relação ao propósito da mensagem de Jesus, ao plano do Evangelho, quando estavam acrescentando coisas, colocando fardos, colocando muros diante das pessoas que impossibilitavam elas de chegar e ter um acesso definitivo e específico à pessoa de Jesus como sendo suficiente para ter o acesso ao céu. Nós já desenvolvemos esta passagem, mas aqui nós temos uma espécie de hino, onde Jesus, no sentido negativo, menciona aqui muito mais informações a respeito dessas pessoas. E nós vemos que ele se refere a elas como serpentes, raça de víboras, dando a entender o perigo que a presença deles representava para o mundo, para a humanidade. E certamente não seria interessante ouvir um tipo de comentário como esse, mas Jesus não pega leve e ele condena, ele confronta, dizendo: vocês são extremamente perigosos. O veneno que vocês destilam com o discurso de vocês é mortífero. E ele alerta as pessoas que estavam ao redor em relação à postura dessas pessoas. Isso porque eles falavam, mas não faziam. Jesus diz: vocês até podem fazer o que eles falam, o que eles propõem que vocês façam, mas vocês não podem imitar a conduta deles, porque eles são pecadores terríveis, perversos, malvados, hipócritas. E aqui isso fica bem evidente quando nós vemos eles colocando fardos pesados demais, essa é a expressão que Jesus utiliza, sobre os ombros das pessoas que eles mesmos jamais carregariam. Isso é o que o legalismo faz. Nós já determinamos aqui esse termo, que é a atitude de atribuir coisas da nossa preferência, da nossa opinião, a Deus e dizer assim: você precisa fazer isso se você realmente quer ser um filho obediente, temente, que vai se destacar em meio à multidão. Isso é o que eles faziam. Eles colocavam muito mais restrições, muito mais ordenanças na vida das pessoas e eles não seguiam nada daquilo que eles recomendavam. E Jesus diz: façam o que eles falam, mas não vivam como eles vivem. Esses homens são acusados aqui de fechar o reino de Deus, o reino dos céus, para uma multidão de pessoas. Eles faziam isso quando agiam colocando essas barreiras, esses empecilhos diante das pessoas que chegavam interessadas em conhecer Deus, a doutrina de Deus. Também, nesse caso aqui, falando especificamente de Jesus, de alguma forma eles atrapalhavam esse trabalho, distraindo as pessoas do que realmente importava, tirando a atenção delas de Jesus e colocando a atenção nelas mesmas, porque o objetivo dos religiosos era produzir algum tipo de mérito, produzir uma piedade humana, artificial e material que eles mesmos poderiam fabricar. Por isso, aqui nós vemos a acusação de Jesus dizendo: por fora vocês vão até parecer justos, mas por dentro só há hipocrisia e maldade no coração de vocês. Aparece um termo aí que talvez alguns não estão familiarizados. A expressão prosélito se refere a um discípulo recém-formado, recém-convertido a uma religião. E aqui o que Jesus está condenando é que as pessoas que eles discipulavam, eles conseguiam fazer com que elas se tornassem ainda piores, ainda mais perversos, ainda mais exigentes, ainda mais religiosos, ainda mais hipócritas do que eles mesmos. Faziam um serviço terrível, um desserviço, na verdade, em relação a Deus e o seu reino. Eles são confrontados aqui através de muitas afirmações, muitas declarações,
E nós tiramos aqui uma última curiosidade. Apareceu aí uma expressão nova, filactérios. Eu deixei para vocês uma foto para que você entenda. Além de colocar uma roupa bem comprida que ia até o pé, franjas bem longas, eles amarravam uma caixinha de couro no seu braço com algumas partes daquilo que eles tinham como a escritura, como a palavra de Deus. O nome disso era filactério. Eles amarravam às vezes na cabeça, às vezes no braço, e andavam com isso para todo lado, com essa intenção de produzir essa piedade estética externa e que nós sabemos que não tinha nenhum valor. Depois disso, como nós já vimos também, nós temos a menção do desprezo de Jerusalém e uma ênfase na responsabilidade humana. Quando Jesus diz, eu quis ajuntar, eu quis proteger, mas vocês me deram as costas, vocês me desprezaram. Que Deus nos ajude na continuidade do nosso desafio.